Olá, estamos aqui hoje para vos dar a conhecer as diferentes histórias que os castelos nos trazem. A historiografia recente converge na tese que a fundação de Torres Novas acontece somente na progressão da conquista cristã, em data anterior a 1179, com dois propósitos: criar uma retaguarda a Santarém e, com outros castelos, estabelecer uma fronteira a norte do Tejo, intransponível ao Islão. Para aferir a cronologia da construção do castelo, as marcas de canteiro cinzeladas nos telhares revelaram-se cruciais, evidenciando a presença de várias oficinas de cantaria que acompanharam a progressão da conquista cristã, de Guimarães a Bragança até Alcobaça, permitindo concluir que a edificação do Castelo de Torres Novas decorre somente nos tempos da cristandade. São marcas como estas, cinzeladas nos telhares, esta com uma forma específica de uma suástica. Findada a ameaça almohade, Torres Novas desenvolve-se como uma referência de grandes atividades económicas, afirmando-se como uma das vilas mais proeminentes do reino. Com as invasões castelhanas, volta a assumir a sua funcionalidade militar, altura em que ao castelo se junta uma robusta cerca e uma extensa muralha barbacã, também elas com marcas de canteiro, mas do século XIV. Conheça mais desta história no Museu Municipal de Carlos Reis. E agora passamos o testemunho para o Museu Municipal Leonel Trindade, em Torres Vedras. Olá, bem-vindos ao Castelo Torres Vedras. Os seus primeiros ocupantes ter-se-ão fixado no início do terceiro milénio a.C., atraídos pelas excelentes condições de defesa do Morro do Castelo. No entanto, terão sido os árabes a construir as primeiras muralhas da fortaleza. O Castelo de Torres Vedras foi sujeito a diversas obras ao longo do tempo. Uma das mais significativas ocorreu no século XVI, no reinado de Dom Manuel I. Foi construída uma barbacã para reforçar a defesa da entrada do castelo. Sobre a entrada foram colocadas as armas reais, ladeadas por duas feras armilares encimadas pela Cruz da Ordem de Cristo. Vamos entrar? No nosso castelo também temos marcas de canteiro. Ao longo do tempo, a fortaleza de Torres Vedras foi palco de inúmeros acontecimentos importantes a nível nacional. Podemos destacar o cerco por Mestre Davis em 1384 e mais tarde, em 1810, integrou as linhas de torres. A cerca que outrora defendia uma antiga torre de homenagem deu lugar ao novo Palácio dos Alcaides, mandado construir por Dom Manuel I em 1519, que subsistiu ao terremoto de 1755. A cerca do palácio, a par da igreja de Santa Maria, constitui os únicos vestígios do castelo medieval. Vamos visitar a exposição? Convido-vos a visitar o Castelo Torres Vedras e depois, por que não viajarmos até Terras de Lolé? Chegámos a Lolé para conhecer o castelo, que nos traz à memória a conquista desta cidade aos mouros em 1249. Pois é, o Algarve é o último pedaço do território atualmente português a ser conquistado. Já o século XIII ia adiantado. O castelo de Lolé situa-se numa pequena elevação, hoje quase engolida pela malha urbana que se desenvolveu posteriormente. A fortaleza que protegia a cidade de fundação islâmica seria originalmente edificada em taipa, tal como testemunha a Torre da Vela, uma das torres que protegia a cidade a sul. Mais tarde, sofreu remodelações e alguns blocos de pedra que podemos observar atualmente ostentam marcas de canteiro que evidenciam o trabalho árduo dos que ajudaram a dar a esta fortaleza o aspecto que hoje lhe conhecemos. No seu interior, podemos ver o edifício da alcadaria cristã, por onde passaram 3 soberanos portugueses. Este edifício, atualmente convertido em museu municipal, é o local ideal para ficar a conhecer um pouco da história do concelho de Lolé. Convido-vos agora a seguir viagem para Orém, onde vamos conhecer um castelo muito diferente do nosso. Obrigado, Lolé, pelo vosso testemunho. Esta rodada entre museus, onde iremos fazer a ligação entre os castelos e os restantes patrimónios. Por isso mesmo, convido-vos a todos a entrar aqui, dentro do nosso castelo. Venham daí!
Situado num morro alto de difícil acesso, isolado entre vales e estabelecendo a ponte entre regiões tão distintas como as Beiras, o Oeste e o Ribatejo, Orém foi desde cedo o sítio ideal para o estabelecimento de um posto avançado de fronteira pelos diversos povos que desde tempos imemoráveis ocuparam a região. A juntar-se à localização perfeita, os seus primeiros habitantes encontraram desde sempre abundantes fontes de água para o seu sustento diário. E é precisamente no interior do castelo medieval que descemos para a cisterna. Ao descermos, reparamos que esta estrutura de pedra muito antiga se encontra também ela inscrita dentro de um arco gótico. Provavelmente já uma reforma posterior do tempo, muito possivelmente, de Dom Afonso IV Conde de Orém. No entanto, diz-se que esta cisterna será ela própria muito mais antiga e diz-se também que aqui a água nunca esgota. Esta fonte tem, portanto, duas bicas. Esta primeira de onde as pessoas vinham tirar o seu sustento e, imediatamente na parte inferior, uma parte que serviria de lavadouro e de bebedouro dos animais. Precisamente do outro lado temos então o brasão de armas de Dom Afonso IV Conde com uma inscrição em português onde diz que esta fonte foi arvorada e acabada no ano do Senhor de 1434. Esta fonte centenária viajará agora até Sesimbra, onde os nossos amigos do Museu Municipal de Sesimbra vão ancorar a sua própria apresentação para continuarmos nesta rodada. Obrigado! Olá, o Museu de Orém deu-nos uma mensagem sobre a sua fonte. Aqui no nosso castelo de Sesimbra temos a cisterna, o local onde eu estou, e poderemos falar que esta cisterna localiza-se aqui na Alcáçova. Alcáçova foi o local da conquista do rei Dom Afonso Henriques em 1165, quando conquistou o castelo aos muçulmanos. Mais tarde foram construídas as muralhas, as torres, os baluartes, momentos para defesa do nosso território, do povoado de Sesimbra, que vivia aqui naquela época, e seria para quê? Para defender quem atacava por mar ou por terra. Este castelo, devido à sua localização geográfica, é um castelo nominado sobre um castelo militar sobre o mar. Mais tarde, temos no centro também a igreja do culto mariano, que a sua construção primitiva remota ao século XIII. Podemos também ver o lagado de azeite ou as covas do pão e também algumas ruínas da habitação aqui dos habitantes que na época aqui moravam. Voltando aqui à Alcáçova, temos também a torre de homenagem, que perto da nossa emblemática cisterna, que esta cisterna era o reservatório de água que fornecia a toda esta população que aqui habitava. Eu aqui estou em Sesimbra, à vossa espera de uma visita. Até já!